Olá, você que nos acompanha nesse momento, estamos dando o pontapé inicial agora do podcast Histórias das Copas. Eu sou o seu amigo Flávio Moisés e quem vai me ajudar juntamente nesse podcast é o nosso amigo Luiz Souza. Muitos já conhecem o Luiz Souza, ele vai estar aqui juntamente conosco, também falando um pouco mais sobre as histórias das Copas, né? Vamos estar abordando desde 1930 até atualmente, né? Onde falaremos também um pouco mais sobre a expectativa da Copa do Mundo do Catar, que será neste ano. E aí, Luiz Souza, beleza? Como é que tá? Alô, Flávio, alô a todos os nossos amigos ouvintes internautas que estão acompanhando esse nosso projeto que a gente está iniciando aí com essa Histórias das Copas, né? É bem bacana, em 4 anos é disputada a Copa do Mundo de Futebol e é um esporte que é bastante, pode-se dizer assim, o esporte mais popular do mundo, né? Esporte amado por todo brasileiro, né? Com certeza, principalmente por nós brasileiros, o europeu também bate em cima, gosta muito de futebol. Não é à toa que é o melhor esporte do mundo. E eu venho aqui com o Flávio Moisés, a gente vai estar falando um pouco sobre as histórias que tem relacionada à Copa do Mundo de Futebol, que é organizada pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Vamos começar pelo começo, né, Flávio? É isso aí. A história da Copa, ela é bem antes do que a gente imagina, né? Isso aí. Muita gente, para quem sabe, a primeira Copa do Mundo foi em 1930, mas teve muita coisa, mas eu digo muita coisa mesmo antes disso, porque a história da Copa, a primeira competição, conforme eu falei agora há pouco, começou em 1930. Mas no início do século passado, né, já tinha rumores, já tinha aquelas tentativas que não deram nada legais para o início da primeira edição da Copa do Mundo. Que esse projeto ele começou em 21 de maio de 1904. 26 Bem anos antes. 26 anos antes da primeira edição da Copa do Mundo, que foi em 1930, né, conforme falamos aqui. A FIFA, que é a entidade máxima do futebol, já citamos aqui, ela foi fundada em Paris e tem a sede em Zurique, na Suíça. Em 1906, a primeira tentativa da edição foi iniciada pelo líder neerlandês Karl Hitman. Estava previsto na Suíça, né? Estava começando lá pela Suíça, começaram por lá. Queriam começar ali com 4 grupos de 4 seleções. Como uma primeira rodada, havia assim, uma primeira rodada já com essas seleções, né? Mas no final das confirmações, então foi aquela hora de você vai mesmo, a sua seleção vai, o seu país vai, pronto, cada ia arregar, né? E assim devido a vários fatores na época, né? Porque praticamente, pensa aí, no início do século aí passado, em 1904, 1906, início do século XX, não é a facilidade que temos hoje. Hoje a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? Pega o WhatsApp aqui, celular, passar o WhatsApp aqui pro cidadão lá em Portugal, lá na Alemanha. Bem facinho para resolver isso aqui, manda um e-mail para formalizar e tal. Mas naquela época tudo era carta. E para a carta chegar até o outro país, meu amigo, era uma demora. Muito, demora bastante, ia percorrer por navios. Você imagina aí, em 1904, 1906, para você pegar a confirmação se a seleção tal, seu país tal vai participar da Copa, meu amigo, era muito demorado. E assim tentou fazer em 1905, nenhuma federação confirmou que ia participar. Foi passando os anos e tentaram em 1908, mais uma vez, como fosse um futebol olímpico. Deram um nome para isso, o futebol olímpico em 1908, mas nada foi para frente. Chegou ali em 1914. Agora vamos fazer 1914. O que apareceu? Para quem Primeira Guerra. História. Primeira Guerra Mundial. E aí, meu amigo? Aí é que atrasou o negócio mesmo. Porque, como muitos sabem, né? Nem todos sabem, mas a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. E assim atrasou muita coisa no mundo inteiro. Isso. E principalmente a Copa do Mundo, que é o assunto que nós estamos citando aqui. E essa ideia da Copa foi voltar só depois, né, Luiz? Só
em 1928, né, Isso. porque as Olimpíadas, né, ocorreu em 1924, em 1928, e tinha o futebol. Mas em 1932 não ia ter o futebol nas Olimpíadas de Los Angeles por causa da baixa popularidade. E aí então surgiu a ideia com o Jules Rimet, né, presidente da FIFA na época, dele implantar uma nova competição, né, que é a famosa Copa do Mundo, que ocorreu em 1930. Esse Jules Rimet, na época, né, ele até a taça da Copa do Mundo, até de 1966, que acho que foi a última, não, de 70, já a gente vai chegar lá, mas só que eu não quero dar spoiler não, né, porque a gente ainda vai chegar nessa história lá de até quando foi a taça Jules Rimet, que, no caso, o Brasil conquistou essa taça por algumas vezes, né, porque hoje você conhece a taça da Copa do Mundo, aquele negocinho redondinho, como se fosse um caneco, alguma coisa assim, né? Mas não, ela não foi toda a vida daquela forma, né? Não vou dar spoiler aqui, mas no início, até um tempo ela foi chamada de taça Jules Rimet, né? E no início ela não era chamada de Jules Rimet, ela era conhecida como a Vitória das Asas de Ouro, né? Então depois que ela foi conhecida como a Jules Rimet. Então, em 1930 ocorreu a primeira Copa do Mundo, né? Que foi de 13 de julho até o dia 30 de julho de 1930 e foi no Uruguai. O Uruguai foi o país sede da primeira Copa do Mundo. E essa questão vai de ser em 30, porque a ideia que tinham na época já, é de fazer a cada 2 em 2 anos alternado. Perdão, 4 em 4 anos, mas só que seja alternado às Olimpíadas, para não dar o mesmo ano das Olimpíadas, ou um ano seguinte. O que fizeram? O que pensaram? Vou botar 2 anos aqui, daqui 2 anos vai ser as Olimpíadas, porque para não atrapalhar todo esse processo, porque na época era conforme as limitações que falamos aqui agora há pouco, eles queriam dar atenção muito para a Copa do Mundo sem atrapalhar as outras competições, mas eles sabiam que se ele poderia atrapalhar dessa forma, se ele colocasse em um ano próximo, um ano seguido da Copa das Olimpíadas, poderia atrapalhar o planejamento também deles. Por isso que planejaram fazer alternadamente, de 2 anos. Bota aqui, hoje é a Copa do Mundo, esse ano é a Copa do Mundo, de 2 anos as Olimpíadas. Aí assim foram alternando até nos dias de hoje, né? Mas, meu caro Flávio Moisés, o porquê do Uruguai nessa história, hein? Você tem essa resposta aí pra gente? Sim, porque tinha outros países que estavam interessados, né, de sediar a Copa do Mundo. A Itália, a Suécia, a Holanda, a Espanha se interessaram em sediar a Copa do Mundo. Porém, foi escolhido o Uruguai porque era o centenário do país. Esse foi um dos motivos. E porque também a seleção do Uruguai havia sido campeã olímpica nas 2 últimas edições, né? Eles já haviam sido campeões olímpicos e isso era considerado, então, a melhor seleção da época. Então, foi escolhido o Uruguai, o país sede da Copa do Mundo de 1930, onde todos os jogos foram realizados em Montevidéu, com a maioria dos jogos sendo no famoso Estádio Centenário, né, do Uruguai. A maioria dos jogos foram realizados lá. E a curiosidade dessa Copa é que ele não teve eliminatórias. Os países foram convidados. Naquela época, muitos dos jogadores, ele era como se fosse amador essa Copa do Mundo. Era um futebol amador. Por quê? Porque eles tinham outras atividades. Um era açougueiro, um exemplo, né, que eu não tenho certeza aqui, mas eu vou dar exemplo. Um poderia ser açougueiro durante o dia e de noite ia jogar a Copa do Mundo. Inclusive, Luiz, os países da Europa poucos participaram, né, foram praticamente obrigados a participarem dessa Copa do Mundo, justamente por conta da distância, né? Países não queriam vir aqui para a América do Sul, então países da Europa poucos participaram, e um dos países que participaram da Europa, que foi a Romênia, foi justamente por conta que o rei da Romênia, lá, o rei Carlos II, negociou com os chefes daqueles jogadores para eles não demitirem eles caso eles participassem da Copa do Mundo. Então ele praticamente era amador, né? Então teve que ocorrer essa negociação para a Romênia poder participar da Copa do Mundo do Uruguai. Tanto que, assim, o fator logístico favoreceu bastante o campeão do ano, que era a Celeste, né, o Uruguai, campeão da primeira Copa, foi em casa. Acredito que o fator logístico favoreceu bastante o título do Uruguai, porque olha só o outro finalista, a Argentina. A Argentina também foi finalista, junto com o Uruguai.
São seleções que moravam ali, eram vizinhos uma da outra, não precisar de grandes viagens por navio, que sai lá da Europa de navio para chegar aqui não sei quantos dias depois, vários dias depois, chegar aqui na América do Sul, disputar ainda um torneio, ainda com pouco preparo físico e ainda depois desempenhar outras atividades fora do futebol. Isso foi um fator preponderante para que ajudasse bastante. Ser aqui, tirar aqui a desenvoltura em campo, né, do Uruguai e da Argentina, mas que a logística favoreceu essas duas seleções a chegar na final, favoreceu e sem sombra de dúvida, né? Inclusive nessa final, né, tem muitas curiosidades sobre a final aí da Copa do Mundo, porque o Uruguai venceu por 4-2 a seleção da Argentina e houve uma polêmica, né, nessa partida porque as seleções estavam brigando por conta da bola, né? O Uruguai queria usar a sua bola e a Argentina queria usar a dela, porque a bola do Uruguai era mais pesada que a da Argentina, a bola da Argentina era mais leve. E para solucionar isso, o juiz da partida colocou uma bola em um tempo e outra bola em outra. O primeiro tempo foi a bola da Argentina, no segundo tempo foi a bola do Uruguai. E uma curiosidade foi porque a Argentina venceu o primeiro tempo por 2-1 e no segundo tempo o Uruguai virou para 4-2. Então a bola fez diferença nessa final da Copa do Mundo de 1930. Aí a gente praticamente fechou aqui o Uruguai, né? A primeira Copa. Mas ainda esse episódio, esse primeiro podcast vai continuar aqui. E o Brasil, Luiz? O Brasil na Copa do Mundo. Esquecemos do Brasil. Não pode esquecer, né? Teve uma discussão aí entre a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desporto, da época, e também a APEA, né? A APEA, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Houve essa discussão e a APEA não liberou jogadores paulistas para a seleção brasileira de 1930. Teve que jogar apenas com jogadores cariocas. Então isso acabou prejudicando a seleção brasileira, que teve até alguns destaques, né? O Preguinho, que marcou o primeiro gol da seleção em Copa do Mundo, e o Fausto também, que esteve presente na Copa do Mundo, mas o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, no grupo de Iugoslávia e Bolívia. O Brasil perdeu a primeira partida por 2-1 para a Iugoslávia e venceu a Bolívia por 4-0, mas não foi suficiente, porque a Iugoslávia venceu as suas duas partidas. O Brasil ficou aí na primeira fase da Copa do Mundo de 1930. Agora vamos falar sobre a Itália, né, Flávio? A Itália que entrou, praticamente, ela foi a primeira Copa da Itália, foi em 34 na sua casa. Essa Copa foi disputada na Itália, ela participou pela primeira vez e já foi sendo campeã. Mas o que estava muito forte por lá e que favoreceu bastante já, né? Que já vou dar o spoiler aqui já dessa parte da Copa 34. É porque tinha uma crise, um clima de crise econômica, de ascensão do fascismo na Europa estava muito grande. Deu até uma ajudada isso em relação à Itália, né? E olha só, a equipe estreante foi lá organizar a segunda Copa, né? Tá lá, mas só que a atual campeã da Copa anterior, o Uruguai, não pode participar. Foi basicamente o Uruguai falou assim: já que vocês da Europa não participaram da minha, também eu não participo da de vocês. Então, boicotaram, né, a Copa, a equipe do Uruguai. E a Itália foi escolhida para ser a sede justamente por conta que você já falou aí do governo fascista, né, do Benito Mussolini, a qual ele convenceu, né, para a Copa do Mundo ser na Itália em 1934. E, inclusive, com essa Copa do Mundo teve muitos erros de arbitragem que favoreceram a Itália para ela ser campeã. Na quarta de final, contra a Espanha, foi o mais absurdo, né? O primeiro jogo terminou em 1-1, não tinha prorrogação, teve que ter um segundo jogo, onde a Itália venceu por 1-0. Mas no primeiro jogo, os italianos foram muito violentos. Eles lesionaram 7 jogadores da Espanha e o árbitro não fez nada. Além também de 2 gols irregulares da Espanha que o árbitro acabou não dando, né? Então foi muito prejudicado as outras seleções que disputaram contra a Itália, justamente por conta desse governo fascista do Mussolini. Já teve aí o segundo jogo, né? Que você já citou alguns jogos aí da Itália. O Giuseppe Meazza marcou um gol. Giuseppe Meazza hoje que recebe o nome do estádio da Inter de Milão, né, na Itália. Teve também, era forte bastante também, já naquela época, a Tchecoslováquia, que foi dividida, né, em alguns
vários anos depois foi dividida aí República Tcheca e Eslováquia. E a diferença para a primeira Copa do Mundo foi que essa teve eliminatórias, né? Foram 34 países que se interessaram e teve que ter eliminatórias para ficar 16, onde foi feito o sistema de mata-mata, né? Oitavas de final até chegar até a final. E a outra diferença também é que a Europa participou em peso, porque também favoreceu bastante a logística dela, né? Porque ela estava disputando uma Copa no seu continente, assim fica mais fácil, não precisou fazer viagem por dias e dias no navio até chegar no Uruguai, como foi na Copa anterior, né? E assim, a organização da Copa, ela foi confirmada, né? Daí teve essa questão aí, a Itália foi campeã em 34, estava praticamente começando devido a essa forçação de barra aí do governo na época, o fascista do Mussolini, e tinha um poderio financeiro bem grande mesmo, e assim a Copa 34 foi todinha aí da Itália, né? A curiosidade da final contra a Tchecoslováquia é que a Itália, né, estava empatando em 1-1, quando um dos representantes do Mussolini entrou no vestiário e falou para o treinador, né, que era o técnico Pozzo, você é o único responsável pelo sucesso, mas Deus o ajude se falhar. Foi o que ele chegou e falou ao técnico da Itália a mandado do Mussolini. Então a pressão foi grande. O cara não precisava mais de nada. Não, tu é doido, eu tenho que ganhar esse jogo aqui, senão vai dar ruim, viu? Aí virou para 2-1, né? Deu certo. E algo que facilitou para a Itália também foi a facilidade de naturalização. Se você tivesse um sobrenome italiano, você poderia se naturalizar italiano. Então tinha 2 argentinos na seleção da Itália e tinha um brasileiro. Nós tivemos um brasileiro sendo campeão mundial, que foi o brasileiro Filó, né, que esteve também presente nessa Copa do Mundo. Filó, que ele tinha o nome Anfilogino Guarisi, então por isso ele pôde se naturalizar italiano. Cadê o Brasil? Cara, o Brasil foi tão coadjuvante nesses inícios de Copa que eu não tô nem lembrando de falar dele aqui. O Brasil teve um conflito entre a CBD e a FBF, né, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Ela cuidava de jogadores amadores, a FBF era de jogadores profissionais. E a FBF, ela não liberou jogadores profissionais para disputar a Copa do Mundo, então o Brasil jogou apenas com atletas amadores. E aí também teve a questão da viagem. O Brasil passou 11 dias no navio, e isso os jogadores perderam a forma física, então prejudicou bastante a seleção brasileira, que foi coadjuvante em 34 também. Pois é, a questão da logística é um fator preponderante aí sempre para a organização dos eventos. Daquela vez, da Copa anterior, o problema foi o BO aí foi relacionado à Federação Paulista. Dessa vez aí foi outra entidade que não liberou legal aí, assim, não possibilitou que fosse todos os jogadores, mas olha só uma coisa que ainda é louvável, né? A questão, mesmo o Brasil com um elenco incompleto, com um elenco que não poderia ir para frente, mesmo assim ele participou. E isso faz com que nós, seleção brasileira, seja a única seleção no mundo, né, em participar de todas as Copas, tanto convidado, como foi no início aí, como também as eliminatórias que ocorreram aí, a grande maioria de todas as Copas. Vamos para a França. A França, o Jules Rimet tinha que fazer uma Copa no país dele. E assim, a Copa assim chegou no território francês. Mas ele teve que disputar com a Alemanha, que estava interessada, e com a Argentina. A Alemanha, inclusive, que tinha o governo nazista de Adolf Hitler. Eita, e a Argentina também se interessou, porque a Argentina achava que teria o rodízio, né, o revezamento. Porque a última havia sido na Europa, deveria ser na América do Sul. E como foi na Europa novamente, iludida, a Argentina boicotou também a Copa do Mundo, não participou, desistiu dessa Copa do Mundo da França, assim como o Uruguai também, novamente não participou da Copa do Mundo de 38. Tava aí, não envolveu nem a Inglaterra, né, o país que foi praticamente criado o futebol como... Menosprezava as Copas no início, né? Isso, né? A última nação, caso a Espanha, né? Foi aqui, a Inglaterra, Uruguai, Espanha, a última é a Espanha. Ela foi devastada pela guerra civil que ocorreu por lá. A fase final foi jogada com 15 equipes, já que a Áustria desistiu de competir, né? A Áustria ela se anexou com a Alemanha, né? No caso,
Inclusive, um jogador da Áustria, o Sindelai, né, que ele era austríaco, ele não quis jogar na Alemanha nazista e ele acabou sendo encontrado morto um ano depois, asfixiado por monóxido de carbono. Então, aí como era o futebol antigamente bem pesado. Tá aí, assim, já indo em sequência aqui de 88, né, nas oitavas de final, Brasil e Polônia, mas era a Polônia com aquele auge de hoje do Lewandowski, né, melhor jogador do mundo. Era um jogo de 11 gols em Estrasburgo, né, na França, no qual a seleção brasileira precisou da prorrogação para ganhar dos poloneses por 6-5, já que o jogo nos 90 minutos tinha terminado a 4-4. Rapaz, que é muito bom antigamente, né, a galera fazia muito gol, né. Como foi o quinto gol do Brasil, Luiz? Sabe como foi o quinto gol do Brasil? Eu vou falar dos gols anteriores. Leandro marcou 3 vezes, Ernest e Limowski 4 vezes para a Polônia. A partida seguinte da seleção brasileira nas quartas de final também foi destaque. Mas fala aí do quinto gol aí, como é que foi aí? O quinto gol do Brasil, o Leônidas, né, ele estava descalço, porque a sua chuteira estava sendo consertada, podemos dizer assim, e ele fez o gol descalço. Leônidas, o Diamante Negro, né, bem conhecido, ele fez o gol descalço contra a equipe da Polônia. Inclusive, ele foi artilheiro da Copa do Mundo, com 7 gols, o Leônidas, né, nesse jogo aí, nessa Copa do Mundo de 1938, e o Brasil ficou em terceiro, né, nessa Copa do Mundo. Já foi melhor porque não teve conflito, não teve uma logística melhor, e o Brasil ficou em terceiro lugar nessa Copa do Mundo. Pois é, e eu vou fazer um relato aqui que contém ironia nesse relato que eu vou fazer aqui. Foi aí onde os brasileiros começaram a achar, as pessoas que gostam de jogar aquela pelada, aquele racha, jogar descalço, né? Acredito que foi aí que começaram a achar que descalço joga melhor, né? Mas é uma piada sem graça aí. Né? E assim, aí a participação nessas 3 primeiras Copas, né? Onde a primeira, o Uruguai foi campeão na sua casa, a segunda a Itália fez em casa, foi campeã em casa, e nessa terceira, Itália foi campeã novamente, a primeira bicampeã das Copas, a Itália, né? Que venceu a Hungria por 4-2. Hungria por 4-2, e um destaque dessa Copa do Mundo foi porque a Itália enfrentou a França em um dos jogos, né? E as duas jogavam de azul. Então a Itália nesse jogo, ele trocou o uniforme, jogou de preto em homenagem ao fascismo, o preto que era a cor do fascismo. Era patrocinado, tinha que ir, né, com as roupas fazer média, né? Meu caro Flávio Moisés, encerramos aqui o primeiro episódio desse podcast. Então é isso aí, né, Luiz? A gente fica por aqui. Convido a você a deixar aí a sua curtida, você que nos acompanha nas redes sociais, a estar comentando o que você achou, dando seu feedback. Também você pode compartilhar com seus amigos, e a gente agradece a todos que estiveram conosco. Só um pedido aqui, vou falar aqui, não vou dar spoiler não é questão de spoiler, né? Só dizer assim para você ficar ligado no próximo podcast, porque o próximo podcast a gente vai estar falando aí de um período que não teve Copa do Mundo, né? E o início da atenção, da paixão do brasileiro por Copa do Mundo. Vai ter tristeza e vai ter alegria, né, também, no próximo episódio. Sempre esse misturadinho aí. Então, pois agradeço aí a atenção de todos nesse primeiro episódio da História das Copas, e eu convido, né, novamente a você a participar do próximo, viu? Valeu, Flávio, valeu a todos. Valeu, Luiz. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.